Pessoal, muito bom dia a todos vocês. É um prazer estar podendo falar novamente com vocês em mais um webinar sobre compliance e integridade aqui da BRA Certificadora. Eu espero que todos estejam muito bem aí nesse período de pandemia, com muita saúde, vocês e todos da família, conhecidos e colegas, né, dentro da situação que nós estamos vivenciando. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de comentário. O Carlos, que está me dando um suporte técnico aí no webinar, já colocou aí para vocês no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do webinar, fiquem extremamente à vontade. Tá, pessoal? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Arthur Dorigo, sou gerente de soluções em compliance e governança da BRA Certificadora, tá? E eu tenho, aqui na BRA, a gente já tem desenvolvido esse, para vocês terem uma noção, já é o 9º webinar que nós estamos trazendo um tema sobre compliance e integridade. É um tema que eu trato diretamente aqui na BRA, eu sou gerente dessa área. Eu tenho uma formação, só para vocês terem uma ideia rápida, eu sou advogado de formação, mas nos últimos 20 anos praticamente estou trabalhando diretamente com essa área de gestão. Tenho uma pós-graduação em Direito Ambiental e em Sistemas de Gestão de QSMS. Fiz a formação do IBP, que foi a primeira turma do IBP em 2015, sobre compliance e integridade, e sou auditor líder da norma ISO 37001, que é a norma que fala sobre antissuborno. Então, a gente tem sempre a gente pensou nesse formato de webinar para poder trazer e poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, né, do nosso dia a dia relacionado ao compliance e integridade. Então, desejo a vocês um excelente dia, que esse webinar possa agregar a vocês um conhecimento a mais, né, na medida do possível, desse tema que a gente vai trazer para vocês. Lógico, né, pessoal? A gente vai conversar aproximadamente aí 45 minutos a 1 hora. É impossível a gente falar sobre esse tema na sua totalidade, mas na medida do possível a gente vai tentar falar bastante sobre o tema. Dúvidas, sugestões, fiquem à vontade, o chat está aberto aqui, é só vocês verificarem aqui na barra de baixo do vídeo e clicarem no chat e participar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Só para vocês terem uma noção, a BRA, para quem não conhece, ela é uma empresa que trabalha com certificações, consultorias, treinamentos, auditorias e inspeções. Eu, especificamente, como já falei para vocês, trabalho na área de compliance e integridade, sou o gerente dessa área e sou responsável para desenvolver esse tema dentro aqui da BRA, seja na área de certificações e também nessa parte relacionada a treinamentos, né? Então, a gente tem uma formatação muito interessante relacionada a treinamentos em compliance e integridade, e esse formato de webinar veio bastante a casar com isso, ou seja, a gente já está na nossa 9ª edição, como eu comentei, trazendo sempre um tema e trazendo sempre, tentando passar para vocês novidades e também algo interessante dentro da nossa atuação, eu como auditor. O que é interessante, eu como auditor, eu sempre tento ver quando eu faço auditorias nas empresas, né? O que as empresas, eu vejo que as empresas precisam também melhorar a nível de auditoria, porque muitas das vezes as empresas elas implementam determinados itens de um programa de compliance, mas também têm a dificuldade de demonstrar, ou seja, objetivar aquilo que de fato é necessário para um programa de compliance. E o tema que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é justamente procedimentos e políticas. Eu até fiz uma pequena provocação aqui, invenção da empresa ou atendimento legal. Pessoal, é lógico que isso é mais uma provocação, porque não há uma resposta objetiva para isso, né? Não é que seja uma invenção da empresa e também não necessariamente um atendimento legal. Políticas e procedimentos, isso não é só por uma questão relacionada à compliance e integridade, eles são necessários para o dia a dia da empresa. Desde que o ser humano, acredito eu, se organizou como uma sociedade, é importante você ter regras, é importante você ter normas, sejam elas escritas ou não, para uma boa convivência. E existem normas, por exemplo, que obrigam que você coloque aquilo que você, as suas determinações por escrito, por exemplo,
A ISO 9001, só para vocês terem uma ideia, que é uma norma de gestão da qualidade, ela nas suas versões iniciais, ela exigia que você tivesse, por exemplo, um manual da qualidade objetivo, escrito com todos os itens. Nas versões mais atuais isso não é nem mais obrigatório, você tem que demonstrar que é feito. Então, você tem sempre, em qualquer segmento da sua empresa, seja em compliance ou não, você tem o surgimento das políticas e dos procedimentos. E a invenção da empresa, o atendimento legal, sempre surge, e é sempre interessante eu trazer essa situação para vocês, porque a gente sempre se depara com isso, principalmente, e é uma coisa interessante, até pela alta direção da empresa, né? Normalmente nós estamos fazendo auditoria na empresa e muitas das vezes no momento em que a gente está se reunindo com a alta direção muitas vezes questiona, mas por que tantos procedimentos? Por que tantas políticas? Ora, primeiro, né, se a alta direção nos convida a fazer uma auditoria na empresa, muitas das vezes é porque é óbvio que é interesse delas que ela seja auditada, ela vai ter um ganho com isso. E a gente, às vezes, é pego de surpresa que a própria alta direção faz alguns questionamentos do tipo, mas por que tantas políticas e tantos procedimentos? E o objetivo que eu quero trazer para vocês relativo ao compliance e integridade é uma estruturação lógica do porquê que existem essas políticas e esses procedimentos dentro de um programa de integridade. Ou seja, será que é a invenção da empresa, de fato? Será que até onde a empresa ela inventa, entre aspas, ou até onde realmente a empresa ela está cumprindo algo que vem da legislação, algo que é um indicativo, seja da lei da empresa limpa, seja do decreto regulamentador, enfim. Até onde vai esse poder da empresa de criar determinadas políticas? E, lógico, você só vai criar procedimentos e políticas dentro da sua empresa se as mesmas serão atendidas e serão implementadas. Senão vai ser mais um documento que as pessoas, como a gente fala no nosso jargão popular aqui do nosso país principalmente, é mais uma lei que é feita e não pega. E, obviamente, esse não é o princípio, tá? Então, o que eu estou propondo para vocês para a gente poder conversar hoje, tá, pessoal? Falar um pouquinho sobre padrões de conduta para funcionários e dirigentes da empresa. Quando a gente fala de procedimentos e políticas relacionados à compliance e integridade, é muito difícil a gente não começar, logicamente, pelo código de ética ou código de conduta. Esse é o principal, é o basilar. Muitas das vezes a empresa ela pode não ter nada relacionado ao compliance e integridade, mas ela tem um código de ética, né? Políticas e normativos formalizados pela empresa que tenham relação com o programa de integridade, isso a gente vai ver. Estímulo à adoção de medidas de integridade, isso é fundamental. Estratégia de comunicação e ação de remediação são dois itens que eu vou falar muito rapidamente, que tem a ver com esse contexto, porque como é que você vai ter procedimentos e políticas se você não vai ter uma estratégia de comunicação e treinamento e as ações de remediação caso as pessoas efetivamente não cumpram esses procedimentos, essas políticas. Só que esses dois últimos temas que eu estou abordando aqui já vai ser um convite que eu vou deixar para vocês para o nosso próximo tema que eu vou abordar em julho, que vai ser justamente comunicação e treinamento dentro de um programa de compliance. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar aqui a botar literalmente a mão na massa e começar a entender um pouquinho mais desse universo de procedimentos e políticas dentro do compliance e integridade. O que acontece? Isso tudo, quem já tem acompanhado, quem já está tendo a oportunidade de acompanhar os webinars que a gente faz sobre compliance e integridade, vê que a gente tenta sempre seguir uma lógica dos assuntos, né? Por quê? Se vocês forem pegar os 5 pilares do programa de integridade, óbvio, pessoal, aqui não é meu objetivo inventar a roda. Nós temos os 5 pilares do programa de integridade, que é uma determinação que foram descritos pela própria CGU, né? E não tem por que eu inventar novas denominações ou inventar novas tipologias diferenciadas para, de repente, trazer algo diferente daquilo que já está consagrado no meio do compliance da integridade. Então, os 5 pilares, para a gente, para mim, especialmente, ficam mais fáceis para que vocês tenham um entendimento do que seja um programa de compliance. Por que eu estou falando isso? Quando a gente começou a fazer
os webinars, qual é o pilar? E aqui mesmo nesse gráfico, como vocês estão vendo na nossa apresentação, fica bem claro. Comprometimento e apoio da alta direção. A gente já falou isso num webinar específico, tá? Bom, você começa com comprometimento e apoio da alta direção. Sem isso, é muito difícil você dar seguimento em qualquer programa de compliance efetivo, tá? Efetivo. Que seja de fato efetivo, que gere uma cultura de integridade, isso é fundamental. Você tem a instância responsável, você tem análise de risco, que foi um webinar muito interessante que nós fizemos no mês passado. Foi muito interessante a gente falar de análise de risco, é muito interessante. Gisele, bom dia, agradeço a tua participação, sim, eu posso enviar a apresentação para vocês, não tem problema nenhum. Quem quiser que eu encaminhe depois a apresentação, só deixar o nome aqui no chat, tá bom, Gisele? Sem problema nenhum. Regras e instrumentos é justamente esse quinto pilar que nós vamos conversar agora. Por quê? Seguindo a estruturação da CGU, que eu acho que fica mais claro e óbvio para todo mundo entender. Então vamos lá, pessoal. Uma vez superada a fase de convencimento da autodireção, definida a instância responsável pelo programa de integridade e analisando os riscos da empresa, os próximos passos seriam a elaboração do código de ética e a criação das políticas e procedimentos. Aí vocês vão perguntar para mim, nossa, Arthur, a minha empresa não fez nada disso. A minha empresa simplesmente pariu, desculpe um termo, pariu um código de ética. Mas isso é o que 99% das empresas, a maioria delas, fazem. Está equivocado? Não é que esteja equivocado, apenas não é o ideal. Porque se você for tratar um programa de integridade a nível de gestão, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer toda uma gestão para você poder implementar de uma maneira consciente, você fazer uma estruturação de uma cultura de integridade da empresa. Se você simplesmente implantar um código de ética sem antes haver o convencimento da alta direção, definir quem é o responsável, fazer uma análise de risco, será que esse seu código de ética vai ter, de fato, um apoio 100% da alta direção? Será que, de fato, vai estar claro quem é o responsável para tocar isso no dia a dia? Será que, de fato, o código de ética vai estar lá descrito ou vai estar, na sua essência, com análise de todos os riscos e perfil da empresa? Então, vejam, você ter um código de ética sem passar por essas fases, num primeiro momento, para sair do zero, muitas empresas fazem isso, mas não é o ideal se você for pensar na implementação correta e, vamos dizer assim, das melhores práticas de um programa de integridade. A gente sabe que o dia a dia, muitas das vezes, se forma de uma maneira diferente e que as empresas, normalmente, não, eu tenho que ter um código de ética. Você pode fazer o seu código de ética, mas tendo o seu código de ética, bom, e agora já sabendo desses 3 itens que eu estou conversando com vocês, bom, meu código de ética, será que ele exprime realmente os riscos e o perfil da empresa? Será que realmente tem o apoio da minha alta direção ou ele foi feito aqui porque a gente precisa de um código de ética, porque a gente ganhou uma licitação pública e eles estão pedindo para a gente? Então, isso tudo vocês têm que analisar, porque isso parte da cultura da empresa que vocês trabalham. Muitas empresas multinacionais já têm isso no sangue, até porque, caso vocês não saibam, eu informo a vocês, por exemplo, nos Estados Unidos, a legislação de anticorrupção já tem mais de 40 anos, que é o FCPA, que nasceu em 77. A nossa nasceu efetivamente, lógico que a gente tem uma legislação, por exemplo, de lavagem de dinheiro que tem muito mais tempo, mas a legislação anticorrupção, que é a lei da empresa limpa, nasceu em 2013. Então, se você for pensar que os Estados Unidos têm uma legislação em 77, a nossa nasceu em 2013, existe um gap absurdo para isso. Aí vocês podem até comentar, mas Arthur, lá nos Estados Unidos também ela demorou a pegar, começou a pegar de fato no início da década de 90, ok. Mas existiu todo um prazo de maturação para que as empresas pudessem se adaptar a uma nova realidade, porque isso é importante. Bom, só para vocês terem uma contextualização. Partindo efetivamente, elaboração do código de ética e criação das políticas e procedimentos. Nós estamos falando, então, do quarto pilar, regras e instrumentos. Como que a gente vai fazer isso? Abordando, pessoal, especificamente o código de ética. Para que serve um código de ética?
primordialmente como veículo para transmitir princípios, valores éticos, missão e visão da empresa como seu papel dentro da comunidade. Então, vejam, o que eu comentei anteriormente? Vale a pena parir, entre aspas, um código de ética de qualquer forma? Será que você analisou princípios, valores éticos, missão e visão da empresa? Você fazer um código de ética sem a participação da alta direção, quem é que pode passar como princípios, valores éticos, missão e visão, se não a própria alta direção, se não as empresas que formaram a empresa, o seu fundador, se ele ainda for vivo, enfim, a alta direção da empresa, a gestão da empresa, a gestão maior da empresa. Tá? Então, isso é importante. Por quê? O código de ética, isso a gente analisa. Eu, como auditor, eu analiso. Eu não simplesmente chego numa empresa e vejo, você tem código de ética? Ok, muito bem. Então, você tem aqui nota 10 nesse item. Não. Eu analiso, eu pergunto para a pessoa, vem cá, você tem um código de ética? Mas o que o código de ética determina para você? Você pode me dar uma passagem aqui? Se eu chegar aqui com você com uma caixa de bombom, você aceita? Abre a caixa de bombom e me oferece um? Que você é uma pessoa educada e apesar de eu ter essa cara, me ver com essa cara gordinha e já percebe que eu gosto de chocolate? Então, pessoal, não é simplesmente você ter pura e simplesmente o documento. Tem que ser bem escrito e tem que estar dentro dos princípios e as pessoas têm que saber, as pessoas têm que entender o que tem neste código de ética. Isso é absolutamente fundamental e eu, como auditor, vejo isso. Tá? Por meio dele, a empresa documenta seus valores e estabelece parâmetros que deverão pautar as ações de todos os colaboradores, enquanto atuando em nome da empresa. Faltou aqui, mas é em nome da empresa. Tá? Então, o Código de Ética é um documento fundamental justamente por causa disso. Tá? Deve ser claro, seguindo todos e que se encontrem, seguido por todos, desculpem, e que se encontrem amplamente acessíveis ao público externo, principalmente aos parceiros de negócio e clientes. Já me perguntaram uma vez, a minha empresa é multinacional, só que ela tem uma subsidiária no Brasil com 2.000 funcionários. O nosso código de ética é distribuído para os nossos funcionários em inglês, porque nós somos uma empresa americana. Tem algum problema relacionado a isso? Tem uma não conformidade? Aí eu vou responder, bom, depende. Se você conseguir me comprovar que os seus 2.000 funcionários entendem inglês, conhecem da língua, e que no momento em que eu conversar com eles, como auditor, eu tiver a absoluta certeza que, de fato, eles entendam, o público interno no caso, tá, pessoal? Eles entendam o seu código de ética, você não vai ter uma não conformidade. Agora, pessoal, será que, de fato, eles vão conseguir comprovar isso para mim? Que um código de ética escrito em inglês no Brasil para 2.000 funcionários, em que você tem uma quantidade enorme de colaboradores do mais alto nível, de uma escolaridade muito grande para uma escolaridade pequena, será que ela vai conseguir de fato me comprovar isso? Isso eu já com um olhar de auditor. E eu gosto de passar esses exemplos para vocês, para que vocês tenham esses insights para quando estiverem desenvolvendo o programa de vocês, vocês poderem pensar nisso, porque são coisas que acontecem no meu dia a dia. Uma empresa chinesa vai trazer um código de ética em mandarim. Bom, você vai garantir que todos os seus funcionários, além do português, entendam o mandarim? Então, isso é muito complicado. Pode ser uma coisa óbvia, mas isso acontece e acontece demais. Abrange, de forma geral, os valores da organização e as principais regras e políticas adotadas pela empresa. Ok? Então, isso é uma coisa bem clara, princípios, valores, isso tem que ficar absolutamente claro num código de ética. Tá? E aí, pessoal, já passando um pouquinho, já que o foco não é especificamente tratando de código de ética, mas falar de procedimentos e políticas de uma forma geral, o código de ética é apenas importantíssimo, mas é um item dentro desse todo. Eu citei aqui no tema, quando eu comecei a falar para vocês, invenção da empresa ou atendimento legal, né? Bom,
Eu agora vou falar para vocês um pouquinho o porquê desse atendimento legal. E por que que isso é interessante? Eu sempre faço questão de todo webinar que eu faço, dar esse contraponto da parte legal também para vocês. Por que da parte legal? Porque eu sei que eu posso estar conversando com muitas pessoas que trabalham no campo do compliance, que trabalham na área do compliance, e que também precisam ter um entendimento e também precisam de ter um convencimento, muitas das vezes, das suas próprias diretorias ou das suas próprias altas gerências, de que você tem que implementar A ou B, procedimento A ou B, porque, de fato, você precisa ter um atendimento legal. E, muitas das vezes, um alto diretor da sua empresa, não necessariamente, ele vai ser um expert em compliance e integridade. Isso é absolutamente normal, né? Não necessariamente ele vai ter, como também ele não necessariamente vai ser um expert em finanças, etc. E tal. E aí, o que eu trago para vocês terem um entendimento melhor também nisso relacionado ao atendimento legal? O decreto 8.420 de 2015, ele veio a regulamentar a lei da empresa limpa. E ele traz no seu artigo 42, que é o artigo que eu cito como dos mais importantes, que ele traz efetivamente todos os itens que compõem um programa de integridade, de uma maneira bem didática, até para vocês que estejam com qualquer dúvida de, poxa, como eu vou implementar o que seja um programa de integridade, o artigo 42 desse decreto, ele de uma maneira bastante didática, ele expõe isso. Então, o que ele coloca lá? Inciso 2. Padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou função exercidas. Então, isso vem a bater justamente com aquilo que eu falei para vocês no slide anterior. Eu vou ter um código de ética em inglês? Será que todo mundo fala inglês? Eu vou ter um código de ética, por exemplo, de 300 páginas? Posso ter um código de ética de 300 páginas? É uma não conformidade? Se você me demonstrar que todos entendem e que todos sabem e internalizaram e entenderam um código de ética de 300 páginas, eu vou bater palma para vocês e não vou te dar uma não conformidade. Não é uma não conformidade. Agora, qual é o potencial de um código de ética ou qualquer procedimento de 300 páginas ser efetivo, conseguir ser aplicado a todos os empregadores, independente de cargo, função exercida, escolaridade, etc. Então, isso é perigoso. A gente tem que ter um poder de síntese também grande na descrição desses procedimentos e políticas. Isso é muito importante. Padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. O que vale você ter toda uma estrutura interna de compliance e integridade se o seu fornecedor, se o seu prestador de serviço, se o seu agente intermediário ou se um associado seu não cumpre aquilo ou não segue a regra do jogo, a regra do seu compliance, por exemplo. Isso tudo, pessoal, imagino que vocês que já trabalham com compliance no seu dia a dia, não seja algo novo para vocês, tá? 4. Estruturação das regras e instrumentos, com base no conhecimento do perfil e risco da empresa. Então, veja, como eu comentei com vocês lá no início, como é importante ter o conhecimento do perfil e dos riscos. Deve-se elaborar ou atualizar o código de ética ou de conduta e as regras, políticas e procedimentos de prevenção de irregularidades. Criei um código de ética. O código de ética ele está há 10 anos sem revisão. É uma não conformidade? Pode ser uma potencial não conformidade. Por quê? Será que em 10 anos não aconteceu nada que tenha mudado o perfil de riscos da empresa? Olha o que nós estamos vivenciando hoje com o próprio Covid. Não é verdade, pessoal? O que a gente tem vivenciado ao longo do tempo? Será que o perfil e risco da empresa nunca muda? Será que a empresa que era, por exemplo, uma fornecedora de serviços, isso eu tenho um caso que a gente tem uma cliente que é uma prestadora que vendia equipamentos, mas que ao longo do tempo, com a crise econômica,
ela vendia 80% equipamentos, 20% serviços. Com a crise econômica e as empresas tendo dificuldade em comprar novos equipamentos, o que ela fez? Ela começou a mudar o mix dela. Hoje ela é 80% serviço, 20% equipamentos. O risco dela mudou. O risco de você vender um equipamento é principalmente relacionado a compliance e integridade. Agora, o risco de compliance e integridade de prestação de serviços é outro completamente diferente. Então, aquilo que ela tinha 20% de riscos, vamos dizer assim, a grosso modo, só para ilustrar para vocês, mudou. Então, isso é algo vivo na instituição, na organização de vocês, que vocês sempre têm que estar atentos e revisando, tá bom? Isso é fundamental. E esse atendimento legal também. E o decreto, ele continua. O que ele diz? Regras para qualificação e atuação a depender da modalidade do certame. Tem que ter esse tipo de definição caso a sua empresa participe, por exemplo, de licitações públicas. Normas específicas para a participação através de consórcios, incluindo due diligence das empresas consorciadas. Cláusulas específicas para contratos de consórcio e estabelecimento de responsabilidades. Definição de responsabilidades internas para análise de edital e exame da legalidade de todo o procedimento. Enfim, uma série de participação em licitações, contratos públicos, pronta interrupção das irregularidades e a tempestiva remediação dos danos gerados, ou seja, a empresa de vocês possui alguma política ou algum procedimento que informe como é feito isso, ou seja, havendo a verificação de uma irregularidade, como que é feita essa interrupção, como que é feita a remediação desses danos gerados, como isso é feito, por quem é feito, enfim, transparência nas contribuições políticas, caso a sua empresa faça e utilize desse expediente. Então, pessoal, isso de fato não é uma invenção da empresa e é um atendimento legal, tá? Então, na verdade, é um casamento de duas situações. Agora, eu posso fazer mais procedimentos do que o atendimento legal me determina? Lógico, você tem toda a possibilidade de fazer regras e procedimentos e políticas dentro da sua realidade. Só que você também tem que ter um entendimento legal para saber aquilo que você está fazendo, a mais ou a menos, para que seja inteirado dentro do seu sistema de gestão. Eu sempre gosto de tratar compliance e integridade também como um sistema de gestão, porque vocês imaginem só essa quantidade de itens que a gente está lendo para vocês, que eu estou lendo para vocês, sem que isso tenha uma capilaridade dentro da governança da empresa, dentro do sistema de gestão da qualidade, porque aqui você tem políticas e procedimentos. Quem é que vai controlar as revisões? Quem é que vai controlar quem é o responsável por revisar? Quem é a pessoa responsável em pegar o procedimento? Quem é o revisor? Quem é que tem essa competência? Enfim, eu sempre gosto de tratar um sistema como sistema de gestão, de como um sistema de qualidade, como um sistema de meio ambiente. Eu acho que fica mais fácil da gente entender, porque ele é complexo e completo como um sistema de qualidade, como um sistema de meio ambiente, tantos outros que existem por aí. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para utilizar o chat. Tá bom? Opa! CGU. Voltando aqui às diretrizes e programas de integridade. E aí é interessante para que vocês possam ter uma ideia de alguns exemplos de políticas e procedimentos que eu vou falar no slide posterior. Princípios e valores relacionados à questão de ética e integridade, menção às políticas de prevenção à fraude e corrupção, vedação expressas à fraude e corrupção, orientação sobre o canal de denúncia, proibição de retaliação, medidas disciplinares. Então, a própria CGU, dentro das diretrizes de programas de integridade, o que a CGU fez? No momento em que a lei anticorrupção surgiu, o próprio decreto regulamentador, a CGU gerou um documento que é muito interessante, que é as diretrizes de programas de integridade, e ela colocou como um norteador, como uma orientação para as empresas, justamente o quê? Esses itens, para que as empresas pudessem ter uma orientação até para organizar os seus programas. E ela cita esses 6 itens. E aí eu vou mostrar para vocês agora políticas e procedimentos relacionados a compliance e integridade.
Isso aqui é um rol de políticas e procedimentos, pessoal, que normalmente nós costumamos verificar dentro das empresas que já possuem um programa de integridade mais robusto, tá? Já no nível de implementação mais efetivo, vamos dizer assim. Por quê? Porque uma vez vocês tendo implementado esses programas e essas políticas, esses procedimentos, já demonstra, obviamente, pessoal, implementado e rodando, de uma maneira que a gente possa verificar que, de fato, essas políticas, principalmente, como estão citadas aqui, já estejam rodando e sejam objetivamente verificadas no dia a dia da empresa. Tá? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Políticas de relacionamento com o setor público. Bom, a minha empresa tem relacionamento com o setor público, então é importante você ter esse tipo de política. Arthur, mas o meu código de ética aborda isso, sim, mas tomem cuidado com o tamanho do seu código de ética. Então, a gente sempre, como uma orientação, eu acho que é importante você dividir, não deixar tudo condensado num único lugar, para que os documentos sejam efetivamente entendidos. E muitas das vezes você pode ter determinados documentos, determinadas políticas que sejam de fato mais aplicáveis a determinadas áreas da empresa do que de outras. Então, o código de ética é, como eu coloquei ali para vocês, um documento relacionado a todos os colaboradores. De repente, uma política de relacionamento com o setor público é mais importante que ela seja treinada, que ela seja difundida efetivamente para um nicho específico da sua empresa. Não que os outros setores não saibam, não, mas você, de repente, tem que particularizar essa política como as outras para um nicho, para 10, 15 funcionários que tratam diretamente com o setor público. Então, ali, de repente, é importante você necessitar contratar de um escritório, vou dar um exemplo, de advocacia para dar um treinamento sobre o que pode acontecer caso você tenha um relacionamento XYZ com o setor público, etc. e tal. Então, você tem que fazer essa individualização e por isso que eu sempre trato como gestão. Então, o RH da empresa, a área que trata de treinamentos, tem que ter essa completa, como é que eu vou dizer, essa interação também com o setor de compliance, com o compliance officer ou a pessoa que seja responsável para tocar esse sistema no dia a dia. Relativo ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes, registros e controles contábeis, contratação de terceiros, fusões, aquisições de reestruturações societárias, políticas sobre patrocínios e doações, política anticorrupção, conflito de interesses, atendimento a fiscalizações, procedimentos para tratamento de documentos oficiais, política de compras, poderes e procurações. Isso tudo, pessoal, é fundamental. Mas, Arthur, a minha empresa não trabalha não vende nada para o setor público. Isso tudo você vai analisar dentro da tua matriz de riscos, dentro da tua alta direção, e vai verificar se é aplicável ou não à sua realidade. Por isso que não adianta você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de uma política qualquer da internet ou de um código de ética qualquer da internet, porque no momento que você for auditado por alguém, caso você busque uma certificação no futuro, ou, enfim, uma auditoria interna, caso você, ou externa, caso você contrate, ou você participe, por exemplo, de uma iniciativa como Empresa Proética, que é muito interessante também da CGU, você simplesmente vai gerar uma documentação que não é útil para o seu dia a dia da empresa e que não é aplicável à sua realidade. E você nem sabe identificar isso. Então, isso tudo é importante que você tenha essa análise, tá? Mas isso aqui são as políticas que nós normalmente verificamos nas organizações. Tá bom, pessoal? Dando seguimento aqui. Código de ética, políticas e procedimentos. Divulgar o código de ética por meio de afixação de cartazes, placas, sinais, mensagens sobre os padrões de conduta e procedimentos que devem ser observados. Atualizar o código de ética, as políticas e os procedimentos.
atualizar os procedimentos que devem ser adotados de acordo com os novos negócios celebrados. Isso aqui já vem um pouquinho, pessoal, dentro daquilo que eu conversei com vocês lá no slide inicial sobre comunicação. Isso tudo é fundamental. Não adianta ter um documento que seja só para você ou seja só para o seu setor. Você tem que ter um documento que tenha essa capilarização dentro da empresa. Não adianta só você ter um procedimento que seja, não. Essa compra aqui, se for para o setor X, ela tem que seguir esse procedimento de compra. Mas se for para o setor Y, ele não precisa seguir esse procedimento de compra. Está equivocado. Tá bom? Então, esses procedimentos, principalmente relacionados a compliance e integridade, tem que ter toda essa sistemática, porque senão eles não serão efetivos. Vocês vão gerar papel, vão gerar uma quantidade absurda de documentação, mas a eficácia e efetividade desses documentos vocês não vão ter nenhum, tá? Regras, políticas e procedimentos para prevenir e detectar a ocorrência de irregularidades devem ser coordenadas entre si e ser de fácil compreensão e aplicação na rotina de trabalho da empresa. As políticas devem especificar, por exemplo, seus objetivos, procedimentos, público-alvo, periodicidade, unidades responsáveis e forma de monitoramento. Pessoal, pensem sempre no público que vocês querem atingir, da forma o mais clara possível de escrever esses procedimentos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. No início, quando eu comecei a trabalhar, eu como advogado, eu tive uma dificuldade, porque apesar da minha formação jurídica, eu comecei a trabalhar com gestão, principalmente com gestão da qualidade no início. Eu comecei a trabalhar escrevendo procedimentos. Aí vocês imaginem um advogado escrevendo procedimentos da qualidade. A primeira vez que o meu gerente na época leu aquilo, ele falou: Arthur, você não está conversando com o juiz, cara. Você está conversando com funcionários da empresa que tem que fazer, então tem que ser uma linguagem, não precisa ser essa linguagem toda elaborada, tem que ser objetiva, clara, apesar de que você escreveu estar claro, mas tem que ser objetiva para que todo mundo entenda. Então, às vezes, a gente tem que condicionar a nossa própria cabeça a escrever não só de uma forma que a gente entenda, mas que todo o nosso público entenda. E para a gente escrever de uma forma que todo o nosso público entenda, a gente tem que conhecer o nosso público. Então, isso é fundamental. Então, mais uma vez, se eu ficar chato, me desculpem, mas é fundamental, ainda mais pela minha experiência como auditor. Não entre na esparrela da facilidade, de ter fórmulas prontas, de achar que não, os procedimentos são todos iguais. Não. As empresas possuem setores diferentes, possuem situações de atendimento de trabalho diferenciados. Então, isso tudo é variável. Não é uma fórmula pronta. Então, você tem que conhecer o seu público, conhecer os seus trabalhadores, conhecer os seus riscos. Isso é fundamental. E deixar a regra do jogo clara e objetiva. Senão, dá confusão e a coisa não anda. Vai acontecer o que normalmente acontece, muitas das vezes os funcionários falarem: isso aqui é só mais uma burocracia, isso aqui é só mais um procedimento que o Zé Regrinha está sentado lá na sala do ar-condicionado, está escrevendo para a gente ter mais trabalho ou engessar mais o nosso trabalho. Então, isso é fundamental. Tá? Então, vamos lá. Regras, políticas e procedimentos. Uma das mais importantes, eu acredito que todos vocês conheçam, podem até não aplicar no seu dia a dia, mas é de conhecimento. A gente fala sobre oferecimento de brindes, presentes, hospitalidades e etc. Não podem estar atrelados à intenção de obter ganhos indevidos. Desculpa. Os gastos devem ser razoáveis e estar em observância às legislações. Nenhum tipo de hospitalidade, brinde ou presente deve ser provido com uma frequência desarrazoada ou para o mesmo destinatário. É lógico, pessoal, que só esse tema aqui daria para fazer um treinamento de horas. Arthur, mas na minha empresa é tantos reais, na minha empresa é isso. Antigamente
podia, hoje em dia não pode, hoje em dia eu faço um treinamento, as empresas, eu não ganho nem mais uma caneta, enfim. Como eu conversei com vocês lá no início, nos Estados Unidos, por exemplo, essas regras de compliance, ou a lei anticorrupção, é desde 1977. A nossa é desde 2013. Então, muitas coisas ainda estão acontecendo e estão se ajustando. É lógico que eu pedi bom senso, a gente pedir bom senso, muitas das vezes, é muito complicado porque a gente trata com um universo, um espectro de pessoas que podem achar que tem bom senso e podem achar que não tem bom senso. Então, normalmente, o que a gente vê muito em empresas é uma regra de até R$ 100, por exemplo. Isso é algo que a gente vê muito dentro das empresas, tá? Colocarem uma limitação de até R$ 100 ou essa equivalência em dólares ou algo relacionado a isso. Mas isso também depende muito do caso concreto, daquilo efetivamente que a gente for analisar. Mas o mais importante é a empresa de vocês ter regra, ter a definição, ter isso escrito e claro para o seu funcionário. Até porque, pessoal, o que acontece? Nós temos uma realidade no nosso país, e lógico, não sou eu aqui que vou falar para vocês, que é extremamente grande e muitas das vezes desigual. Então, uma realidade que você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Sudeste, pode ser, ou na verdade é, uma realidade diferente do que você tem no interior do Nordeste, no norte do país, ou em áreas que têm uma situação financeira menor do que a sede da empresa de vocês. Um exemplo aqui, sem entrar em maiores detalhes. Então, muitas das vezes, aquilo que para você pode ser simplesmente nada, para a pessoa pode ser, nossa, isso aqui para mim vai mudar o meu dia ou a minha semana. Então, tem que haver essa análise prévia da realidade da empresa, da onde a empresa atua, para se chegar a um meio termo e um consenso, e isso tem que estar determinado. Só não pode deixar que isso fique de uma maneira sem estar claro para que as pessoas possam definir sem ter um caminho da empresa que ajude. Tá bom? Isso é fundamental. Política clara e efetiva e capaz de mitigar riscos relacionados à participação de licitações, pagamento de tributos, obtenção de licenças e autorizações, situações de fiscalização ou regulação, contratações de atuais e ex-agentes públicos, entre outros. Isso tudo é fundamental quando a gente fala de setor público. Isso também é muito importante caso a empresa de vocês esteja relacionada a setor público ou tenha negócios com o setor público, tá, pessoal? Isso é fundamental. Aqui, antes de eu entrar, a gente já está chegando aí às 10h47, e eu queria dar alguns exemplos pela minha experiência como auditor para vocês terem uma ideia do que a gente, como auditor, imagina encontrar dentro da empresa como evidências, né, de procedimentos e políticas. E, para finalizar, depois, eu gostaria de mostrar para vocês um caso concreto, que é um caso público, de como essa falta ou a mal definição ou a mal descrição de procedimentos, de políticas, o que isso pode causar numa empresa. Tá? Então, eu peço para vocês aí mais uns 15 minutinhos, só para a gente poder fazer esse fechamento. Tá bom, pessoal? Evidências esperadas. Exemplos. O que eu, como auditor, né, chegando na empresa, o que eu busco como uma evidência relacionada a políticas e procedimentos? Obviamente, cadê o código de ética, né? Uma cópia do código de ética. E o que esse código de ética precisa mencionar, né? De forma resumida, por exemplo, os principais temas abordados: declaração de valores e princípios, definição de condutas permitidas e proibidas, de que forma o tema é abordado, indicar dispositivos específicos do documento em que o tema é tratado, isso a nível
documental, tá, pessoal? Sem entrar no mérito da entrevista com o funcionário, para saber se ele entende, até onde a cultura da empresa está impregnada no funcionário, etc. E tal. Caso a empresa atue no exterior, se o código de ética está traduzido para os diferentes idiomas, locais dos seus funcionários, etc. Proibição de práticas de fraude e corrupção, inclusive transnacional, quando aplicável, informando de que forma o tema é abordado e indicar o dispositivo indicado. Se vocês já participaram de uma auditoria, é lógico, né? A gente, como auditor, normalmente a gente segue um checklist, que é importante, a gente tem, até para a gente não se perder. Então, isso é importante para a gente. Mas a auditoria, ela tem um fluxo de informações, e isso tudo ela vai se dando de uma maneira muito tranquila a nível de organização do pensamento. Mas é basicamente isso, é lógico que não estão todos os itens aqui, mas é só para vocês poderem ter uma noção de como eu, como auditor, acabo pedindo esses itens, né? Possibilidade de aplicação de medidas disciplinares, ou seja, vocês têm procedimentos e políticas. Mas o que seriam esses procedimentos e políticas? O que isso vai gerar caso alguém da empresa não cumpra esse procedimento, não cumpra essa política? O que de fato isso vai gerar? Ah, não vai gerar nada? Então, a área de compliance ou a área determinada teve um trabalho de escrever, a alta direção de aprovar, e os funcionários simplesmente não cumprem um treinamento, enfim, tudo o que rege a necessidade de você ter descrito o que é necessário, aí simplesmente os funcionários não atendem, descumprem as regras e os procedimentos e nada vai acontecer. Então, o que é importante? Aplicação das medidas disciplinares em caso de não cumprimento das normas éticas, inclusive do Código de Ética, informando de que forma o tema é abordado, enfim. Evidências de diretrizes aplicáveis a fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários, dentre outros. Então, pessoal, esse aqui não é um rol exaustivo de exemplos, é só para que vocês tenham uma ideia de como eu, como auditor de norma, auditor líder da 37001, como eu comentei com vocês, normalmente percebo esses itens dentro de uma organização, tá? Só para ter uma ideia geral. E agora, já chegando, já partindo para o final aqui do nosso webinar, o que eu gostaria de passar para vocês um exemplo, isso é um exemplo público, só para vocês terem uma noção de como uma regra, um procedimento, quando mal definido, ou quando mal escrito, ou quando mal implementado, o que isso pode gerar dentro da organização. É lógico que esse caso aqui é um caso extremo e que não necessariamente apenas e tão somente um procedimento ou uma política mal escrita, ou mal implementada, ou mal seguida, gerou o que nós vamos verificar, caso vocês não conheçam esse caso da British Petroleum, da BP. Mas é só para ilustrar para vocês. Bom, em 2005, característica do Código de Ética da British Petroleum, só para vocês entenderem. Como é que era em 2005 esse Código de Ética? Ele era extenso, ele tinha 112 páginas, para você ter uma ideia. Ele era exaustivo e não estava vinculado aos princípios e valores da BP. Isso não sou eu que estou falando, tá, pessoal? Isso foi fruto de toda a análise, e isso é público, não tem problema nenhum eu estar passando isso aqui para vocês. Então, vocês veem como é que em 2005 era o código da British Petroleum, né, que é uma grande petroleira transnacional. Bom, aí só para fazer uma comparação, e que eu acho que é interessante, para que vocês percebam o que vem e percebam, e eu acho que vem a fechar, tem um fechamento interessante do que a gente bateu papo aqui. O homem médio leva aproximadamente 2 minutos para ler uma página, equivalente a 200, 250 palavras por minuto. Em um texto técnico, o homem médio leva de 5 a 6 minutos para ler uma página, aproximadamente de 5 a 6 palavras por minuto. Isso significa que, para ler o Código de Conduta da BP de 2005, um texto técnico, o funcionário levaria de 560 a
e 2 minutos, ou seja, entre 9 a 16 horas. Considere ainda que a média global de leitura do homem médio em uma semana é de 6 horas e meia. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, fiquem com esse exemplo na cabeça. O código de conduta da BP era extenso e fazia muitas referências a papéis e responsabilidades da empresa, departamentos, funcionários, etc. Esses papéis e responsabilidades são alternados muitas vezes ao longo do tempo, exigindo que o código de ética fosse atualizado constantemente. O código de conduta procurava estabelecer regras para todos os casos que pudessem ocorrer ao longo do tempo. Isso causava uma indecisão de como agir quando uma situação não prevista no código surgia. Então, isso é importante. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque a BP teve 2 grandes acidentes. Esse talvez o primeiro, não sei se vocês conhecem, que é um acidente em Texas City, e o outro acidente, que é a plataforma Deepwater Horizon, que até virou filme, acredito que vocês conheçam, que é um pouco da síntese disso que eu estou conversando com vocês, pessoal. Logicamente, mais uma vez, não que esses acidentes tenham sido causados única e exclusivamente em função de políticas e procedimentos, mas o quanto que isso, dentro de uma organização, pode gerar de impacto. E, nesse caso, foram 2 impactos extremamente, absurdamente danosos em vidas, economicamente falando, de meio ambiente, etc. e tal, tá? Então, após esses acidentes, o que a British Petroleum, isso eu estou passando para vocês até pelo nosso tempo já reduzido, a gente já está chegando aí a quase 1 hora de webinar. Se vocês tiverem interesse, pessoal, é só procurar na internet que tem esse caso mais detalhado. Mas só para vocês terem uma noção. O que ocorreu após isso, né? Em 2012, ocorreram as primeiras alterações ao Código de Conduta. O código passou a ter uma ligação com os princípios e valores da empresa. Entretanto, o código continuou sendo extenso e possuindo excesso de palavras. Vejam, mesmo depois daqueles 2 problemas, ainda continuou a ser um código extenso. Em 2014, a BP apresentou uma nova versão do seu código, mais madura e alinhada com os novos tempos, realizou uma redefinição dos seus valores. Um dos fatores que impulsionou essa redefinição foi o acidente de 2005, que eu citei para vocês. Assim, o Código de Conduta passou a refletir os novos valores da empresa, características da versão 2014, para vocês terem uma noção, Código de Conduta curto, baseado em princípios, ferramentas de decisões com base nos valores da empresa. Então, vocês percebam, pessoal, como isso é fundamental, porque no momento ou numa situação tão limite, ou tão, lógico, esse caso da BP é o absurdo do absurdo, mas isso pode acontecer. Isso é um caso que eu sempre gosto quando eu faço essa apresentação relacionada a códigos e procedimentos, como isso é importante e como essas políticas e procedimentos devem estar realmente alinhadas à alta direção da empresa, à análise de risco. Isso tem que ser muito bem feito e muito bem trilhado dentro da gestão da empresa. Porque em casos mais extremos, absolutamente extremos, como no caso da BP, e a gente não está falando numa empresa de fundos de quintal, muito pelo contrário, a British Petroleum é uma empresa extremamente conceituada, mundialmente falando, é uma empresa gigantesca, mas vocês percebam como isso afeta e afetou uma empresa gigantesca. Imagina uma empresa menor, logicamente com riscos e potenciais problemas menores, mas cada um dentro da sua realidade, tá? Então, eu gosto de passar esse exemplo para vocês terem uma noção prática do quanto que, muitas das vezes, não ter o devido cuidado ou a devida atenção à descrição de políticas e procedimentos, principalmente relacionados à compliance e integridade, o que isso não pode gerar para a empresa. Tá, pessoal? Então, já chegando no fechamento aqui da nossa apresentação, o que eu gostaria de deixar como uma ideia final aqui para vocês, né? Código de conduta, políticas e procedimentos. Eu acho que isso é um mantra que eu gosto de levar para o meu... Sempre dos treinamentos, né? Enfim, daquilo que eu converso relacionado ao tema, eu sempre gosto de passar o seguinte: eficaz, feito sob medida,
Não adianta você, bom, eu vou pegar esse código aqui e vou adaptar. A probabilidade de dar errado é muito grande. Ele tem que ser conciso. Não adianta você achar que você está fazendo uma dissertação de mestrado que não vai funcionar. Dissertação de mestrado é válida para uma dissertação de mestrado, mas não para escrever um código de ética. Periodicamente revisado e atualizado. Ou seja, os riscos, a gente está vivenciando o Covid agora, e vocês estão percebendo isso. O mundo muda, os riscos mudam, as coisas sempre estão em constante alteração, seja do mercado que você trabalha, seja da realidade que você está vivendo. Então, tem que ser revisado e atualizado. Por isso que eu gosto sempre de falar que tem que estar dentro do sistema de gestão da empresa, porque normalmente, quando ele está no sistema de gestão, a própria gestão da empresa já dá aquela cutucada que a gente diz básica, bom, os nossos procedimentos têm que ser pelo menos anualmente revisados ou atualizados, então isso é importante. Baseado em risco, não adianta você escrever os seus procedimentos sem ter noção dos riscos que você sofre. O que vai adiantar? Você vai escrever um procedimento sem saber dos riscos, a probabilidade de ser um procedimento inócuo ou uma política inócua é absolutamente verdadeira. Multilinguagem, somado a isso, treinamento e comunicação, e eu já deixo o convite para o próximo webinar, que nós vamos falar justamente sobre isso, já dentro também do conceito de sistema, ou seja, adianta ter procedimentos e políticas se você não tiver treinamento e comunicação? Muito difícil. Acessível a todos os funcionários, ao público. Não escreva um código de ética que a alta direção fale, nossa, mas ele escreve tão bem, que coisa bem feita. Se o seu funcionário de menor nível intelectual, enfim, não entenda, não vai ser útil para você. O seu código de ética tem que ser bem escrito e tem que ser acessível a todos os seus funcionários, a todos e a todo o seu público. Tá bom, pessoal? Então, com isso, eu queria deixar só uma última mensagem para vocês, que é a seguinte. Por isso eu estou botando aqui a cartolinha do mágico, né? Não há uma fórmula ideal para o documento, seja ele uma política, um procedimento ou um código de ética, mas o que tem que ser feito é ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica. Tá bom, pessoal? Sempre pensem nisso. É a colaboração que eu queria deixar para vocês hoje, nessa manhã de quarta-feira. Pensem sempre que ele tem que ser feito dentro da realidade de cada uma das empresas de vocês. Tá? Não adianta ter uma fórmula mágica, não existe essa fórmula mágica. O que é aplicado, por exemplo, a British Petroleum, talvez não seja aplicado à Petrobras, apesar de ser área de negócio igual ou parecida, não vai ser aplicado a uma empresa de construção civil, não é aplicado a um escritório de advocacia e por aí vai. Cada empresa tem o seu risco, cada empresa tem a sua realidade e por isso não existe uma fórmula mágica ideal. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Gostaria de agradecer enormemente. A gente está vivendo uma situação aí totalmente atípica de período de pandemia. Todos, imagino, ou a grande maioria trabalhando em home office ou tendo as limitações que a pandemia está trazendo para a gente. Então, eu sei que disponibilizar uma horinha na live ao vivo aí é complicado para todo mundo. E, enfim, já gostaria de deixar o convite, né, para o próximo webinar, que eu acho que vai ser também muito interessante para vocês, que vai ser comunicação e treinamento. A arte de se fazer entender, que é difícil. A gente realmente ter essa capacidade de se fazer entender é muito complicado, não é fácil. E quem somos nós para achar que é fácil, né? A gente sempre está em um constante aprendizado, principalmente em compliance e integridade, que a gente trabalha com vários itens e vários ingredientes que são realmente difíceis, né? De muitas vezes se fazer entender e a gente tem que tentar passar uma ideia clara, objetiva, concisa, enfim, tudo aquilo que a gente conversou no webinar de hoje, tá? Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos, um forte abraço a vocês. Qualquer dúvida, sugestão,
agradecer a quem participou do chat. Se vocês quiserem, eu estou vendo aqui as pessoas que participaram. Um abraço a todos vocês, tá? Quiserem se vocês quiserem a apresentação, só deixar o nome de vocês aqui, a gente tem um contato, manda. Qualquer dúvida, sugestão, eu estou disponível para conversar com vocês no e-mail artur.dorigo@bracertificadora.com.br. A BRA tem um atendimento, né, uma extensão de serviços muito grande relacionados à compliance, seja gap analysis, seja treinamentos ou também na área de certificação. E eu estou à disposição de vocês. É sempre um prazer conversar com vocês. Tá bom, pessoal? Vou deixar aqui aberto mais uns 2 minutinhos. Se vocês quiserem deixar o nome de vocês para depois a gente encaminhar o material, vai ser um prazer. Tá bom? Um forte abraço a todos. Espero que todos estejam aí com saúde e nos vemos no próximo webinar. Forte abraço, pessoal.